Psicologia Falada apresenta Ciência Psicológica, livro escrito por Michael Gazzaniga. Este audiolivro é uma produção independente sem fins lucrativos. Caso você veja valor no nosso trabalho, considere ser nosso apoiador, se inscrevendo no canal e deixando seu like. Para uma melhor experiência de imersão, tenha o texto em mãos e busque seus fones de ouvido. Boa leitura! Capítulo 1. A Ciência da Psicologia. Pense nas vantagens que a mídia digital trouxe a tantas vidas ao longo das últimas décadas. Há 30 anos, se você quisesse contatar alguém que estivesse distante, provavelmente escreveria uma carta. Agora, você dispõe de e-mail, mensagem de texto, Skype, Tweet e blog. Há 20 anos, se quisesse obter uma informação indisponível em sua casa, talvez você fosse a uma biblioteca. Agora, provavelmente faz uma busca direta na internet. Ao redor do mundo, bilhões de pessoas atualmente passam o tempo interagindo por meio da mídia digital. De fato, muitas pessoas, em especial os jovens, entram em pânico quando não estão conectados com o universo eletrônico 24 horas, 7 dias por semana. Quando foi a última vez que você se dispôs a passar uma semana inteira longe do telefone ou do computador? Ou apenas um dia? Alguns de vocês provavelmente conseguem fazer isso no máximo por algumas horas ou se tornam ansiosos quando o professor insiste que os celulares permaneçam desligados em sala de aula. Assim, talvez você pense que as nossas comunicações mais frequentes com as demais pessoas devem trazer muitos benefícios para nossas vidas sociais. Os primeiros proponentes da mídia social, como os criadores do Facebook, tiveram a visão de um mundo com menos obstáculos entre os indivíduos. Segundo a perspectiva deles, a tecnologia poderia nos tornar mais conectados e nos proporcionar laços sociais mais fortes. Manteríamos contato com velhos amigos e, ao mesmo tempo, faríamos novas amizades. Nossos novos amigos seriam pessoas para compartilhar nossos interesses, não importa se vivam na rua ao lado ou em alguma ilha minúscula distante centenas de quilômetros. Hoje, o Facebook tem mais de 1 bilhão de usuários. Muitos desses usuários visitam o site várias vezes por dia. Nenhuma dessas pessoas é triste ou solitária, certo? Todas se tornaram mais felizes graças à mídia social. Pelo contrário, evidências mostram que, quanto mais as pessoas usam o Facebook, menos felizes se sentem com suas vidas diárias. Em 2013, na Universidade de Michigan, o psicólogo Ethan Krois e seus colegas conduziram um estudo sobre o uso dessa rede social. Os pesquisadores enviaram mensagens de texto aos participantes do estudo, com uma frequência de 5 vezes por dia durante 2 semanas. Nessas mensagens, eles perguntavam aos sujeitos o quanto tinham usado o Facebook e como estavam se sentindo. Os pesquisadores constataram que, quanto mais os participantes tinham usado o Facebook, em uma ocasião em que foram questionados, pior se sentiam na próxima vez em que a pergunta era feita. E quanto mais os participantes tinham usado o site ao longo das 2 semanas do estudo, menos satisfeitos se sentiam com relação às suas próprias vidas. Se você é usuário, saber os resultados dessa pesquisa o fará sair do Facebook. E se você soubesse que a maioria dos participantes do estudo eram estudantes universitários? Antes de tomar uma atitude relacionada a essa informação, você tem que reagir a ela emocionalmente, ou mentalmente, ou, ainda, de ambas as formas. A sua primeira reação é provavelmente desejar conhecer mais o estudo. Você talvez queira saber em detalhes como o estudo foi conduzido. Ou talvez reflita sobre os resultados. Por que os participantes relataram que se sentiam menos felizes? É porque as pessoas que interagem no Facebook estão interagindo menos face a face com outras pessoas. É porque muitas pessoas se vangloriam no Facebook, e as realizações das demais pessoas podem nos fazer sentir inadequados. É porque muitas pessoas olham passivamente para o site, sem interagir de forma ativa com os outros usuários. Talvez, pessoas tristes e solitárias passem mais tempo no Facebook por terem dificuldade para fazer amizades na vida real. E como a idade dos participantes do estudo poderia ter afetado a felicidade deles? Você pode até se perguntar como os pesquisadores mediram a felicidade. Os pesquisadores abordam muitas dessas questões em seu artigo. E eles assim o fazem porque, como ocorre com grande parte da pesquisa em psicologia, esse estudo levanta questões para as quais nós queremos respostas. Para conseguir respostas satisfatórias para as perguntas, os pesquisadores precisam conduzir estudos científicos de boa qualidade e pensar com cautela sobre os resultados. Em outras palavras,
precisam realizar ciência psicológica. O que é ciência psicológica? A psicologia envolve o estudo da atividade mental e do comportamento. O termo psicólogo é usado de forma ampla para descrever alguém cuja carreira profissional envolve compreensão da vida mental ou previsão de comportamento. Nós, seres humanos, somos psicólogos por intuição. Ou seja, tentamos compreender e prever o comportamento dos outros. Exemplificando, os motoristas defensivos contam com seu senso intuitivo em relação a quando os outros motoristas tendem a cometer erros. As pessoas escolhem para parceiros de relacionamento aqueles que esperam que melhores atendam às suas necessidades emocionais, sexuais e de apoio. As pessoas tentam prever se as outras são gentis e confiáveis, se serão bons cuidadores, se tornarão professores competentes, e assim por diante. Entretanto, as pessoas com muita frequência se baseiam no senso comum evidente ou em suas sensações viscerais. São incapazes de saber intuitivamente se muitas das alegações relacionadas à psicologia são fato ou ficção. Exemplificando, o consumo de algumas ervas aumentará a memória. Tocar música para recém-nascidos poderá torná-los mais inteligentes. A doença mental resulta do excesso ou da escassez de certas substâncias químicas cerebrais. A ciência da psicologia não tem a ver apenas com intuições ou senso comum. A ciência psicológica é o estudo, por meio da pesquisa científica, da mente, do cérebro e do comportamento. Todavia, qual é o significado exato de cada um desses termos e como estão relacionados entre si? Mente se refere à atividade mental. São exemplos de mente em ação as experiências perceptivas que temos ao interagir com o mundo. A mente também é responsável por memórias, pensamentos e sentimentos. A atividade mental resulta de processos biológicos que ocorrem junto ao cérebro. Comportamento descreve a totalidade das ações humanas observáveis. Essas ações variam de sutis a complexas. Algumas são observadas exclusivamente em seres humanos, como discutir filosofia ou realizar cirurgias. Outras são vistas em todos os animais, como comer, beber e acasalar. Por muitos anos, os psicólogos se concentraram no comportamento em vez de nos estados mentais, em grande parte por disporem de poucas técnicas objetivas para avaliar a mente. O advento da tecnologia para observação da atividade do cérebro em ação permitiu que os psicólogos estudassem os estados mentais, levando assim a um conhecimento mais amplo do comportamento humano. Embora os psicólogos façam contribuições importantes para o conhecimento e tratamento de transtornos mentais, a maior parte da ciência psicológica tem pouco a ver com os clichês terapêuticos, como divãs e sonhos. Em vez disso, os psicólogos geralmente buscam conhecer a atividade mental, a base biológica dessa atividade, o modo como as pessoas envelhecem, como variam em resposta aos contextos sociais e como adquirem comportamentos sadios e não sadios. A ciência psicológica ensina o pensamento crítico. Um dos objetivos mais importantes deste livro-texto é fornecer instrução básica moderna sobre os métodos de ciência psicológica. Ainda que a sua única exposição à psicologia seja por meio da disciplina introdutória cujo livro-texto é o Ciência Psicológica, você se tornará psicologicamente letrado. Adquirindo um conhecimento satisfatório das principais questões da área, bem como das teorias e controvérsias, você também evitará equívocos comuns sobre psicologia. Aprenderá como separar aquilo que é acreditável daquilo que é inacreditável. Aprenderá a identificar experimentos mal delineados e desenvolverá as habilidades necessárias para avaliar de forma crítica as alegações feitas na mídia popular. A mídia ama uma boa história, e as descobertas de pesquisa psicológica costumam ser provocativas. Infelizmente, os relatos da mídia podem ser distorcidos ou até diretamente falsos. Ao longo de sua vida, como consumidor de ciência psicológica, você precisará se manter cético quanto aos relatos da mídia sobre descobertas novas em folha provenientes de pesquisas inovadoras. Com a rápida expansão da internet e milhares de descobertas científicas novas disponíveis para pesquisas sobre praticamente qualquer assunto, você precisa ser capaz de escolher e avaliar a informação que encontra para obter a correta compreensão do fenômeno que estiver tentando investigar. Uma das principais características de um bom cientista ou de um consumidor conhecedor de pesquisa científica é o ceticismo amigável. Esse traço combina abertura e cautela. Um cético amigável permanece aberto a novas ideias, mas é cauteloso com relação às novas descobertas, que aparentemente não são sustentadas por boas evidências e raciocínio sólido.
Um cético amável desenvolve o hábito de ponderar cuidadosamente os fatos ao decidir em que acreditar. A capacidade de pensar dessa forma, questionar sistematicamente e avaliar a informação com base em evidência bem sustentada é denominada pensamento crítico. Ser um pensador crítico envolve procurar furos nas evidências, empregando a lógica e o raciocínio para ver se a informação faz sentido, bem como considerar explicações alternativas. Também requer considerar a possibilidade de a informação ser tendenciosa por influência, por exemplo, de agendas pessoais ou políticas. O pensamento crítico demanda questionamento saudável e uma mente aberta. A maioria das pessoas são rápidas para questionar informação que não se ajusta às suas crenças. Entretanto, como uma pessoa instruída, você precisa pensar de forma crítica sobre toda informação. Mesmo quando você sabe alguma coisa, precisa manter essa informação sempre fresca na sua mente. Pergunte a si mesmo: a minha crença ainda é verdadeira? O que me leva a crer nisso? Quais são os fatos que sustentam isso? A ciência produziu novas descobertas que exigem de nós a reavaliação e atualização de nossas crenças. Esse exercício é importante porque você pode estar menos motivado a pensar de forma crítica sobre a informação que verifica seus preconceitos. No capítulo 2, você aprenderá muito mais sobre como o pensamento crítico é útil para o nosso conhecimento científico acerca dos fenômenos psicológicos. O raciocínio psicológico examina o modo de pensar típico das pessoas. O pensamento crítico é útil em todos os aspectos da sua vida. É também importante em todos os campos de estudo nas áreas de humanidades e ciências. A integração do pensamento crítico na ciência psicológica acrescenta ao nosso conhecimento o modo de pensar típico das pessoas quando se deparam com uma informação. Muitas décadas de pesquisa demonstraram que a intuição das pessoas com frequência está errada e também que tende a estar errada de modos previsíveis. De fato, o pensamento humano muitas vezes é de tal modo tendencioso que o pensamento crítico se torna muito difícil. Por meio do estudo científico, os psicólogos descobriram tipos de situações em que o senso comum falha, e as tendenciosidades influenciam o julgamento das pessoas. Em psicologia, o termo raciocínio se refere ao uso de evidência para tirar conclusões. Neste livro, o termo raciocínio psicológico se refere ao uso da pesquisa psicológica para examinar o modo de pensar típico das pessoas com o intuito de saber quando e por que elas tendem a tirar conclusões erradas. Consumir açúcar demais faz as crianças se tornarem hiperativas. Muitas pessoas acreditam que essa conexão foi estabelecida cientificamente, mas, na verdade, uma revisão da literatura científica revela que a relação entre consumo de açúcar e hiperatividade é essencialmente inexistente. Algumas pessoas argumentarão que testemunharam, com os próprios olhos, o que acontece quando as crianças comem doces em grandes quantidades. Em contrapartida, considere os contextos dessas observações em primeira mão. Seria possível que as crianças comiam grandes quantidades de doces quando iam a festas onde havia muitas crianças? Será que as reuniões, e não os doces em si, tornavam as crianças muito excitadas e ativas? As pessoas muitas vezes deixam suas crenças e tendenciosidades determinarem aquilo que veem. O comportamento altamente ativo das crianças, visto em conexão com o consumo de doces, é interpretado como hiperatividade induzida por açúcar. Esse exemplo mostra muitas formas pelas quais aprender a usar o raciocínio psicológico pode ajudar as pessoas a se tornarem melhores pensadores críticos. Os cientistas psicológicos catalogaram algumas formas pelas quais o pensamento não crítico pode levar a conclusões errôneas. Esses erros e tendenciosidades não ocorrem por falta de inteligência ou motivação das pessoas. Acontece exatamente o contrário. A maioria dessas tendenciosidades ocorre porque as pessoas estão motivadas a usar sua inteligência. Elas querem dar sentido aos eventos que as envolvem e que acontecem ao seu redor. O cérebro humano é altamente eficiente em encontrar padrões e fazer conexões entre as coisas. Usando essas habilidades, as pessoas podem cometer erros, mas também conseguem fazer novas descobertas e avançar a sociedade. A nossa mente está constantemente analisando e tentando dar sentido a toda informação que recebemos. Essas tentativas geralmente resultam em conclusões relevantes e corretas. Algumas vezes, porém, interpretamos as coisas de modo errado, enxergamos padrões que, na realidade, não existem. Olhamos as nuvens e vemos imagens nelas palhaços, faces, cavalos,
aquilo que vier à nossa mente. Tocamos uma música ao contrário e escutamos mensagens satânicas. Acreditamos que eventos como mortes de celebridades acontecem aos montes. Muitas vezes, enxergamos aquilo que esperamos ver e falhamos em perceber as coisas que não se ajustam às nossas expectativas. Esperamos que as crianças consumidoras de açúcar se tornem hiperativas e, então, interpretamos o comportamento delas de maneiras que confirmam as nossas expectativas. Do mesmo modo, nossos estereótipos acerca das pessoas moldam as nossas expectativas sobre elas, e interpretamos seus comportamentos de maneiras que confirmam esses estereótipos. Por que é importante se preocupar com os erros e as tendenciosidades no pensamento? O psicólogo Thomas Gilovich responde a essa pergunta de modo criterioso em seu livro. Como identificamos aquilo que não é a falibilidade da razão humana no dia a dia? O autor destaca que mais norte-americanos acreditam na percepção extrasensorial do que na evolução, e que há 20 vezes mais astrólogos do que astrônomos. Os seguidores de percepção extrasensorial e astrologia podem tomar decisões importantes na vida com base em crenças erradas. Algumas pessoas caçam animais em extinção por acreditar que partes do corpo desses animais operam curas mágicas. Algumas contam com terapias suplementares para proporcionar aquilo que acreditam ser um tratamento médico ou psicológico real. O conhecimento sobre raciocínio psicológico também ajudará você a melhorar seu desempenho em sala de aula, inclusive nas aulas desse assunto. Antes de ingressarem em um curso de psicologia, muitos estudantes têm crenças falsas ou conceitos equivocados sobre os fenômenos psicológicos. As psicólogas Patrícia Kowalski e Annette Kujalski-Taylor constataram que os estudantes que empregam habilidades de pensamento crítico concluem um curso introdutório com uma compreensão mais precisa da psicologia do que aqueles que concluem o mesmo curso sem pôr em prática as habilidades de pensamento crítico. Ao ler este livro, você será beneficiado pelas habilidades de pensamento crítico discutidas. Você pode aplicar essas habilidades em suas outras aulas, no local de trabalho e em sua vida diária. Cada capítulo do livro direciona a sua atenção a pelo menos um exemplo relevante de raciocínio psicológico, naqueles recursos chamados "no que acreditar", aplicando o raciocínio psicológico. A seguir, são descritas algumas das principais tendenciosidades que você irá encontrar. Ignorando a evidência. Viés de confirmação. Não acredite em tudo que você pensa. As pessoas mostram uma forte tendência a dar muita importância à evidência que sustenta suas crenças. Tendem a subestimar a evidência que não corresponde àquilo em que acreditam. Quando ouvem falar de um estudo que é consistente com suas crenças, geralmente acreditam que esse trabalho tem mérito. Quando escutam falar de um estudo que contraria tais crenças, procuram defeitos ou outros problemas. Voltemos a pensar no estudo sobre o Facebook, descrito no início deste capítulo. O estudo parecia ter mérito. É provável que o seu julgamento tenha sido influenciado por seus sentimentos em relação à rede social. Um fator que contribui para a confirmação das tendenciosidades é a amostragem seletiva da informação. Exemplificando, pessoas com certas crenças políticas podem visitar somente websites que são consistentes com tais crenças. Entretanto, se nos restringirmos às evidências que sustentam nossas perspectivas, é claro que acreditaremos que estamos certos. De modo similar, as pessoas mostram memória seletiva, tendendo a lembrar melhor a informação que sustenta suas crenças. Falhando em julgar corretamente a credibilidade da fonte. Em quem você pode confiar? Todos os dias, somos assediados por informações novas. Particularmente, quando temos dúvidas sobre em que acreditar, nos deparamos com a questão de em quem acreditar. É provável que você assuma que o seu professor de psicologia é muito mais digno de confiança na descrição dos fatores que influenciam o êxito de um encontro romântico do que seu primo Vini, por exemplo. Entretanto, como pensador crítico, você sabe que as fontes, mesmo os especialistas, devem ser capazes de justificar suas alegações. O seu professor pode lhe falar sobre estudos científicos reais, enquanto Vini provavelmente contará com sua própria experiência pessoal. Ao mesmo tempo, você deve estar atento aos apelos de autoridade, como ocorre quando as fontes se referem ao conhecimento delas e não a evidências. Publicitários podem tentar explorar as nossas tendências a confiar no conhecimento.
Uma propaganda usando uma pessoa com aparência de médico provavelmente alcançará êxito maior promovendo vendas de fármaco do que outra que use um representante do fabricante do medicamento. O pensamento crítico exige que nós examinemos as fontes de informação que recebemos. Interpretando equivocadamente ou ignorando a estatística, seguindo o que você sente. Em geral, as pessoas falham em compreender ou usar a estatística ao tentar interpretar os eventos ao seu redor. Jogadores acreditam que uma bola de roleta que parou 5 vezes consecutivas no vermelho estará mais propensa a parar no preto na próxima rodada. Os fãs de basquete assistem aos jogadores fazendo hot tricks como se jamais fossem perder. Esses padrões não ocorrem com maior frequência do que a esperada ao acaso. Suponha que você ouviu dizer que existe uma forte relação entre tabagismo e desenvolvimento de câncer. Você poderá pensar em um tio que fuma há 40 anos e está bem. Por causa dessa observação, poderá concluir que a relação existente é falsa. Entretanto, a relação entre tabagismo e câncer está simplesmente no fato de os fumantes serem mais propensos a desenvolver a doença. Conforme você aprenderá no capítulo 2, a estatística ajuda os cientistas a saber a probabilidade de os eventos acontecerem simplesmente devido ao acaso. Enxergando relações que inexistem, criando algo do nada. Um erro de raciocínio extremamente comum é a percepção equivocada de que dois eventos acontecendo ao mesmo tempo devem ter alguma relação. Em nosso desejo de descobrir a previsibilidade no mundo, às vezes enxergamos ordem onde não há. Acreditar que eventos estejam relacionados, quando na verdade não estão, pode levar a um comportamento supersticioso. Um exemplo é a atleta pensar que deve consumir determinada refeição antes de um jogo para conseguir vencer, ou o fã que acredita que vestir a camiseta do time favorito irá ajudar na vitória da equipe. Muitas vezes, eventos que parecem estar relacionados são apenas coincidência. Considere um exemplo humorístico. Ao longo dos últimos 200 anos, a temperatura global média aumentou. Durante esse mesmo período, o número de piratas navegando em alto mar diminuiu. Você argumentaria que o declínio dos piratas levou ao aumento do aquecimento global. Usando comparações relativas, já que você coloca as coisas assim. Quando as pessoas são solicitadas a adivinhar o resultado da multiplicação 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, a média faz suposições em torno de 2.250. Entretanto, quando as pessoas são solicitadas a adivinhar o resultado da multiplicação 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6 vezes 7 vezes 8, a média supõe apenas 512. A resposta correta é 40.320. Por que começar com um número maior levaria a uma suposição mais alta e começar com um número menor levaria a uma suposição mais baixa? A informação que chega primeiro exerce forte influência sobre o modo como as pessoas fazem comparações relativas. Como uma questão é enquadrada ou apresentada também muda o modo como as pessoas respondem à pergunta. Por exemplo, as pessoas tendem a preferir a informação que é apresentada de forma positiva, em vez de negativa. Considere um tratamento médico. As pessoas em geral irão se sentir mais entusiasmadas em relação a um tratamento se lhes disserem quantas vidas esse tratamento pode salvar, e irão se sentir menos entusiasmadas se lhes disserem quantas vidas não serão salvas por ele. Seja qual for o prisma pelo qual o tratamento é olhado, o resultado é o mesmo. O enquadramento determina as comparações relativas feitas pelas pessoas. Aceitando explicações pós-fato. Eu posso explicar. Como as pessoas esperam que o mundo faça sentido, muitas vezes aparecem com explicações para o motivo da ocorrência dos eventos. Elas agem assim até mesmo quando dispõem de informação incompleta. Uma forma dessa tendenciosidade de raciocínio é conhecida como viés de retrospectiva. Somos maravilhosos para explicar por que as coisas aconteceram, mas somos muito menos bem-sucedidos em prever eventos. Pense nos disparos fatais desferidos em 2012, na Sandy Hook Elementary School, em Nelton, Connecticut. Em retrospectiva, sabemos que houve sinais de alerta de que o atirador, Ada Lanza, poderia se tornar violento. Ainda assim, nenhum desses sinais de alerta levou imediatamente alguém a tomar uma atitude. As pessoas viram os sinais, mas falharam em prever o desfecho trágico. De modo mais geral, depois que sabemos o desfecho, interpretamos e reinterpretamos evidências antigas para dar-lhes sentido. Do mesmo modo, quando gurus políticos preveem o resultado de uma eleição e se enganam,
aparecem posteriormente com toda sorte de explicações para o resultado da eleição. Se realmente já tivessem visto esses fatores como importantes antes da eleição, deveriam ter feito uma previsão diferente. Precisamos desconfiar das explicações pós-fato, porque tendem a distorcer a evidência. Pegando atalhos mentais. Mantendo as coisas simples. As pessoas muitas vezes seguem regras simples, chamadas heurísticas, para tomar decisões. Esses atalhos mentais são valiosos porque, com frequência, produzem decisões razoavelmente boas sem esforços grandes demais. Porém, muitas heurísticas podem levar a julgamentos imprecisos e resultados tendenciosos. Um exemplo desse problema ocorre quando as coisas que chegam com mais facilidade à mente guiam o nosso pensamento. Após ouvir uma série de relatos de notícias sobre raptos de criança, as pessoas superestimam a frequência com que esses raptos ocorrem. Os pais se tornam excessivamente preocupados com a possibilidade de seus filhos serem raptados. Como consequência, as pessoas podem subestimar outros perigos enfrentados pelas crianças, como acidentes de bicicleta, intoxicação alimentar ou afogamento. Os relatos no noticiário de raptos de crianças parecem ser mais prováveis do que os relatos dessas outras ameaças. A natureza vívida dos relatos de raptos torna fáceis de lembrar. Processos similares levam as pessoas a dirigir um carro, em vez de pegar um avião, mesmo que as chances de morrer em veículos terrestres sejam muito maiores do que as chances de morrer em um acidente aéreo. No capítulo 8, consideraremos algumas tendenciosidades heurísticas. Falhando em enxergar as nossas próprias inadequações. Viés de autosserviço. Todo mundo é melhor do que a média. As pessoas são motivadas a se sentir bem sobre si mesmas e essa motivação afeta seu modo de pensar. Exemplificando, muitos acreditam que são melhores do que a média em qualquer número de dimensões. Mais de 90% das pessoas pensam que são condutores acima da média, porém esse percentual é ilógico, uma vez que apenas 50% podem estar acima da média em qualquer dimensão. As pessoas usam várias estratégias para sustentar suas perspectivas positivas, como dar créditos aos pontos fortes pessoais por seus êxitos e culpar forças externas por seus fracassos. Em geral, as pessoas interpretam a informação de maneiras que sustentam suas crenças positivas acerca de si mesmas. Um fator que promove excesso de confiança é a frequente dificuldade que as pessoas têm para reconhecer seus próprios pontos fracos. Esse fator é ainda descrito em No que Acreditar. Aplicando o raciocínio psicológico, na próxima página. Quais são as bases científicas da psicologia? A psicologia teve origem na filosofia, à medida que grandes pensadores buscavam conhecer a natureza humana. Confúcio, filósofo da antiga China, por exemplo, enfatizou o desenvolvimento humano, a educação e as relações interpessoais, os quais continuam sendo tópicos contemporâneos em psicologia no mundo inteiro. Na Europa do século XIX, a psicologia se desenvolveu como uma disciplina. Com a disseminação dessa disciplina pelo mundo inteiro, e com seu desenvolvimento em um novo campo vital da ciência, e em uma profissão vibrante, emergiram diferentes modos de pensar sobre o conteúdo da psicologia. Esses modos de pensar são chamados escolas de pensamento. Assim como para toda a ciência, uma escola de pensamento dominaria o campo por um determinado tempo, e, após, haveria uma folga. Então, uma nova escola de pensamento assumiria o controle do campo. As próximas sessões consideram os principais temas escolas de pensamento ao longo da história da psicologia. A discussão natureza-criação tem uma longa história. Desde pelo menos a antiga Grécia, as pessoas têm imaginado por que os seres humanos pensam e agem de certas formas. Filósofos gregos, como Aristóteles e Platão, discutiam se a psicologia de um indivíduo é atribuível mais à natureza ou à criação. Ou seja, as características psicológicas são biologicamente inatas. Ou são adquiridas por meio da educação, experiência e cultura. A discussão natureza-criação assumiu uma ou outra forma ao longo da história da psicologia. Hoje, é amplamente reconhecido pelos psicólogos que tanto a natureza como a criação interagem de forma dinâmica no desenvolvimento psicológico humano. Exemplificando, os psicólogos estudam os modos pelos quais a natureza e a criação influenciam uma a outra no modelamento da mente, do cérebro e do comportamento. Nos exemplos relatados neste livro, natureza e criação estão tão enredados que não podem ser separados. O problema mente-corpo também tem raízes antigas.
O problema mente-corpo talvez tenha sido a questão psicológica quintessencial: mente e corpo estão separados e são distintos, ou a mente é apenas a experiência subjetiva da atividade cerebral em curso. Ao longo da história, a mente foi vista como residente em muitos órgãos do corpo, inclusive o fígado e o coração. Os antigos egípcios, por exemplo, embalsamavam elaboradamente o coração de cada pessoa morta, o qual deveria ser pesado no pós-vida, para determinar o destino da pessoa. E o cérebro? Eles simplesmente o jogavam fora. Nos séculos seguintes, especialmente entre gregos e romanos, deu-se o reconhecimento crescente de que o cérebro era essencial ao funcionamento mental normal. Grande parte dessa mudança veio da observação de pessoas portadoras de lesão cerebral. Pelo menos desde o tempo dos gladiadores romanos, estava claro que um golpe na cabeça com frequência produzia perturbações da atividade mental, como inconsciência ou perda da fala. Mesmo assim, os estudiosos continuavam acreditando que a mente era separada e controlava o corpo. Eles sustentavam essa crença em parte devido à forte crença teológica de que uma alma divina e imortal distingue os seres humanos dos animais não humanos. Por volta de 1500, o artista Leonardo da Vinci desafiou essa doutrina ao dissecar corpos humanos para tornar seus desenhos de anatomia mais precisos. As dissecações de da Vinci levaram a muitas conclusões sobre os trabalhos cerebrais. Exemplificando, da Vinci propôs que todas as mensagens sensoriais chegavam a um único local no cérebro. Ele chamou essa região de sensus communis e acreditava que se tratasse do centro do pensamento e do julgamento, cujo nome pode ser a raiz do termo moderno senso comum. As conclusões específicas de Da Vinci sobre as funções cerebrais eram imprecisas, mas seu trabalho representa uma tentativa inicial e importante de estabelecer uma ligação entre anatomia cerebral e funções psicológicas. No século XVII, o filósofo René Descartes promoveu a teoria influente do dualismo. Esse termo se refere à ideia de que mente e corpo estão separados, apesar de interconectados. Nas perspectivas mais iniciais do dualismo, as funções mentais eram consideradas o domínio soberano da mente, à parte das funções corporais. Descartes propôs uma perspectiva um pouco diferente. Ele argumentou que o corpo nada mais era do que uma máquina orgânica governada pelo reflexo. Muitas funções mentais, como a memória e a imaginação, resultavam das funções corporais. A ação deliberada, porém, era controlada pela mente racional. E, concordando com as crenças religiosas prevalentes, Descartes concluiu que a mente racional era divina e à parte do corpo. Hoje, os psicólogos rejeitam o dualismo. Em seu modo de ver, a mente surge a partir da atividade cerebral e não existe em separado. A psicologia experimental começou com a introspecção. Na metade do século XIX, na Europa, a psicologia surgiu como uma área de estudo construída sobre o método experimental. No livro Um Sistema de Lógica, o filósofo John Stuart Mill declarou que a psicologia deveria sair do reino da filosofia e da especulação, para se tornar uma ciência de observação e experimentação. De fato, ele definiu a psicologia como a ciência das leis elementares da mente, e argumentou que os processos mentais somente poderiam ser conhecidos por meio dos métodos científicos. Como resultado, ao longo do século XIX, os primeiros psicólogos passaram a estudar cada vez mais a atividade mental por meio de cuidadosa observação científica. Em 1879, Wilhelm Wundt estabeleceu o primeiro laboratório e instituto de psicologia. Neste estabelecimento, em Leipzig, Alemanha, os estudantes podiam obter diplomas acadêmicos avançados em psicologia, pela primeira vez. Wundt treinou muitos dos primeiros grandes psicólogos, alguns dos quais estabeleceram laboratórios de psicologia pela Europa, Canadá e Estados Unidos. Wundt percebeu que os processos psicológicos, produtos das ações psicológicas no cérebro, demoravam a acontecer. Assim, ele usou um método previamente desenvolvido, chamado tempo de reação, para avaliar a velocidade com que as pessoas conseguiam responder aos eventos. Wundt apresentou a cada participante da pesquisa uma tarefa psicológica simples e outra relacionada, porém mais complexa. Ele cronometrou cada tarefa, em seguida, realizou uma operação matemática, subtraiu o tempo gasto pelo participante para completar a tarefa simples do tempo gasto para completar a tarefa mais complexa. Esse método permitiu a Wundt inferir quanto tempo um evento mental em particular demorava para acontecer.
Os pesquisadores ainda usam amplamente o tempo de reação para estudar processos psicológicos, só que os tipos de equipamento são claramente mais sofisticados do que aqueles usados por Wundt. Wundt estava insatisfeito em apenas estudar os tempos de reação mental. Ele queria medir as experiências conscientes. Para tanto, desenvolveu o método da introspecção, um exame sistemático das experiências mentais subjetivas que requer que as pessoas inspecionem e relatem o conteúdo de seus pensamentos. Wundt pediu às pessoas para usarem a introspecção ao comparar suas experiências subjetivas durante a contemplação de uma série de objetos. Introspecção e outros métodos levaram ao estruturalismo. Edward Titchener, aluno de Wundt, usou métodos como a introspecção para desbravar uma escola de pensamento que se tornou conhecida como estruturalismo. Essa escola é baseada na ideia de que a experiência consciente pode ser dividida em seus componentes subjacentes básicos, de forma bastante semelhante ao modo como a tabela periódica divide os elementos químicos. Titchener acreditava que o conhecimento dos elementos básicos da experiência consciente forneceria a base científica para a compreensão da mente. Argumentou que uma pessoa poderia receber um estímulo e, por meio da introspecção, analisar sua qualidade, intensidade, duração e clareza. Por fim, Wundt rejeitou esses usos da introspecção, mas Titchener se apoiou no método ao longo de toda a sua carreira. O problema geral com a introspecção é o fato de se tratar de uma experiência subjetiva. Cada indivíduo traz um sistema perceptivo exclusivo para a introspecção, e é difícil para os pesquisadores determinar se cada participante de um estudo está empregando introspecção de maneira similar. Além disso, o relato da experiência modifica a experiência. Com o tempo, os psicólogos em grande parte abandonaram a introspecção, por considerá-la um método não confiável para a compreensão dos processos psicológicos. Mesmo assim, Wundt, Titchener e outros estruturalistas pavimentaram o caminho para o desenvolvimento de uma ciência de psicologia pura, com seu próprio vocabulário e seu próprio conjunto de regras. O funcionalismo abordava o propósito do comportamento. Um crítico do estruturalismo foi William James, um estudioso brilhante cujo trabalho amplamente abrangente teve um impacto gigantesco e duradouro sobre a psicologia. Em 1873, James abandonou uma carreira médica para ensinar psicologia na Universidade de Harvard. Ele foi um dos primeiros professores de Harvard a receber abertamente as perguntas feitas pelos alunos, em vez de fazê-los ouvir silenciosamente as palestras. James também foi um dos primeiros a apoiar as mulheres que tentavam entrar nas ciências dominadas pelos homens. Treinou Mary Vitton Calkins, que foi a primeira mulher a montar um laboratório de psicologia e a presidir a American Psychological Association. Os interesses pessoais de James eram mais filosóficos do que fisiológicos. Ele foi cativado pela natureza da experiência consciente. Em 1875, James deu sua primeira palestra sobre psicologia. Mais tarde, ele brincou que essa fora também a primeira palestra de psicologia de que já ouvirá falar. Até hoje, os psicólogos se deliciam em ler as análises penetrantes de James sobre a mente humana, no livro Princípios de Psicologia. Esse era o livro mais influente no início da história da psicologia, com muitas de suas ideias centrais sendo sustentadas ao longo do tempo. Ao criticar a falha do estruturalismo em capturar os aspectos mais importantes da experiência mental, James argumentou que a mente é muito mais complexa do que seus elementos e, portanto, não pode ser partida. Ele notou, por exemplo, que a mente consiste em uma série de pensamentos em mudança constante. Esse fluxo de consciência não pode ser congelado no tempo, de acordo com James, por isso as técnicas do estruturalismo eram estéreis e artificiais. Os psicólogos que usavam a abordagem estrutural, disse ele, eram como pessoas que tentavam compreender uma casa estudando cada um de seus tijolos individualmente. Para James, o mais importante era que os tijolos juntos formam a casa, e esta tem uma função em particular. Os elementos da mente importam menos do que a utilidade da mente para as pessoas. James argumentou que os psicólogos deveriam examinar as funções atendidas pela mente como a mente opera. De acordo com a abordagem dele, que se tornou conhecida como funcionalismo, a mente passou a existir no decorrer do curso da evolução humana e atua como atua porque é útil para a preservação da vida e transmissão dos genes às futuras gerações. Em outras palavras, ajuda os seres humanos a se adaptarem às demandas ambientais. Evolução, adaptação e comportamento. Uma das principais influências sobre o funcionalismo foi o trabalho do naturalista Charles Darwin. Em 1859, Darwin publicou seu estudo revolucionário, sobre a origem das espécies, que introduziu ao mundo a teoria evolutiva.
Por meio da observação das variações nas espécies e em membros individuais das espécies, Darwin argumentou que estas mudam ao longo do tempo. Algumas dessas mudanças, características físicas, habilidades e capacidades aumentam as chances dos indivíduos de sobreviver e reproduzir. Sobreviver e reproduzir, por sua vez, garantem que as mudanças venham a ser transmitidas às gerações futuras. As alterações transmitidas desse modo são chamadas adaptações. Os primeiros filósofos e naturalistas, incluindo o avô de Darwin, Erasmus Darwin, discutiram a possibilidade de as espécies poderem evoluir. Charles Darwin, porém, foi o primeiro a apresentar o mecanismo da evolução. Ele chamou esse mecanismo de seleção natural, processo pelo qual as alterações adaptativas eram transmitidas e aquelas não adaptativas não o eram. Em outras palavras, as espécies lutavam para sobreviver. As espécies mais bem adaptadas aos seus ambientes irão sobreviver e reproduzir-se, sua prole sobreviverá e irá se reproduzir, e assim por diante. Essa ideia passou a ser conhecida como sobrevivência do mais adaptado. Nesse sentido, o termo mais adaptado tem a ver com sucesso reprodutivo e sobrevivência, e não meramente com força. As ideias de Darwin influenciaram profundamente a ciência, a filosofia e a sociedade. Em vez de ser uma área específica de investigação científica, a teoria evolutiva é um modo de pensar que pode ser usado para compreender muitos aspectos da mente e do comportamento. A psicologia da Gestalt enfatizou os padrões e o contexto da aprendizagem. Outra escola de pensamento que surgiu em oposição ao estruturalismo foi a escola da Gestalt. Essa forma de pensar foi fundada por Max Wertheimer, em 1912, e expandida por Wolfgang Kohler, entre outros. De acordo com a teoria da Gestalt, o todo da experiência pessoal não é apenas a soma de seus elementos constituintes. Em outras palavras, o todo é diferente da soma de suas partes. Assim, por exemplo, se um pesquisador mostra um triângulo a algumas pessoas, elas veem um triângulo, e não 3 linhas em uma folha de papel, como seria de esperar no caso das observações introspectivas feitas em um dos experimentos estruturais de Titchener. Na experiência subjetiva de investigação experimental, os psicólogos da Gestalt não se apoiaram nos relatos de observadores treinados, mas buscaram as observações de pessoas comuns. O movimento da Gestalt refletiu sobre uma ideia importante que estava no cerne das críticas ao estruturalismo, a saber, que a percepção dos objetos é subjetiva e dependente do contexto. Duas pessoas podem olhar um objeto e enxergar coisas distintas. De fato, uma pessoa pode olhar um objeto e vê-lo de modos totalmente diferentes. A perspectiva da Gestalt influenciou muitas áreas da psicologia, incluindo o estudo da visão e o nosso conhecimento da personalidade humana. Freud enfatizou os conflitos inconscientes. A psicologia do século XX foi profundamente influenciada por um de seus pensadores mais famosos, Sigmund Freud. Freud foi treinado em medicina e começou sua carreira trabalhando com pessoas portadoras de transtornos neurológicos, como paralisia de várias partes do corpo. Ele constatou que alguns de seus pacientes tinham poucos motivos médicos que explicassem suas paralisias. Em pouco tempo, passou a crer que as condições desses pacientes eram causadas por fatores psicológicos. A psicologia estava ainda nos primórdios, ao final do século XIX, quando Freud especulou que grande parte do comportamento humano é determinada pelos processos mentais que operam abaixo do nível da consciência. Esse nível subconsciente é chamado inconsciente. Contrariando a crença popular, Freud não foi o primeiro a elaborar uma hipótese da existência de um inconsciente. O primo de Darwin, Sir Francis Galton, propôs a ideia antes. Entretanto, Freud elaborou essa ideia básica. Ele acreditava que forças mentais inconscientes, muitas vezes sexuais e conflituosas, produzem desconforto psicológico e, em alguns casos, chegam a causar transtornos mentais. De acordo com o pensamento freudiano, muitos desses conflitos inconscientes surgem de experiências vivenciadas na infância e que a pessoa está bloqueando na memória. A partir de suas teorias, Freud foi pioneiro na abordagem por estudo de caso clínico e desenvolveu a psicanálise. Nesse método terapêutico, terapeuta e paciente trabalham juntos para trazer os conteúdos do inconsciente do paciente para a sua percepção consciente. Uma vez revelados os conflitos inconscientes do indivíduo, o terapeuta o ajuda a lidar com eles de maneira construtiva. Exemplificando, Freud analisava o conteúdo simbólico evidente dos sonhos de um paciente, buscando encontrar conflitos ocultos. Ele também usava a associação livre, em que um paciente falaria sobre qualquer coisa que quisesse e pelo tempo que desejasse. Freud acreditava que, por meio da associação livre,
uma pessoa eventualmente revelava os conflitos inconscientes que causaram os problemas psicológicos. A influência de Freud era considerável. Seu trabalho e sua imagem ajudaram a moldar o modo como o público via a psicologia. Entretanto, muitas de suas ideias, como o significado dos sonhos, não podiam ser testadas empregando métodos científicos. Os psicólogos contemporâneos não mais aceitam grande parte da teoria de Freud, porém a ideia original de Galton, de que os processos mentais ocorrem abaixo do nível da consciência, atualmente tem ampla aceitação. O behaviorismo estudou as forças ambientais. Em 1913, o psicólogo John B. Watson desafiou o foco da psicologia sobre os processos mentais conscientes e inconscientes como sendo inerentemente não científico. Watson acreditava que, para ser uma ciência, a psicologia tinha que parar de tentar estudar os eventos mentais que não podiam ser observados diretamente. Desprezando métodos como a introspecção e a associação livre, ele desenvolveu o behaviorismo. Essa abordagem enfatiza os efeitos ambientais sobre o comportamento observável. A questão intelectual mais central para Watson e seus seguidores era a questão da natureza-criação. Para Watson e outros behavioristas, a criação era tudo. Fortemente influenciado pelo trabalho do fisiologista Ivan Pavlov, Watson acreditava que os animais, incluindo os seres humanos, adquirem ou aprendem todos os comportamentos por meio da experiência ambiental. Portanto, temos que estudar os estímulos ambientais em situações particulares. Conhecendo o estímulo, podemos prever as respostas comportamentais dos animais nessas situações. Os psicólogos saudaram a abordagem de Watson com grande entusiasmo. Muitos haviam ficado cada vez mais insatisfeitos com os métodos ambíguos usados pelos estudiosos dos processos mentais. Acreditaram que os psicólogos não seriam levados a sério como cientistas enquanto não estudassem os comportamentos observáveis. B. F. Skinner se tornou o mais famoso e influente dos behavioristas. Assim como Watson, Skinner negou a importância dos estados mentais. Em seu livro provocativo Além da Liberdade e da Dignidade, Skinner argumentou que os conceitos sobre os processos mentais eram desprovidos de valor científico para explicar o comportamento. Acreditou que os estados mentais eram apenas outra forma de comportamento, sujeita aos mesmos princípios behavioristas que o comportamento publicamente observável. Queria compreender como os comportamentos, tanto aqueles que ocorriam sob a pele como os observáveis, eram moldados ou influenciados pelos eventos ou consequências que a eles se seguiam. Exemplificando, um animal aprenderá a realizar um comportamento se, ao ter feito isso no passado, alcançou um resultado positivo. O behaviorismo dominou a pesquisa psicológica até o início dos anos 1960. De muitas formas, esses foram tempos muito produtivos para os psicólogos. Muitos dos princípios básicos estabelecidos pelos behavioristas continuam sendo vistos como essenciais ao conhecimento da mente, do cérebro e do comportamento. Ao mesmo tempo, evidências suficientes mostram que os processos do pensamento influenciam os resultados. Atualmente, poucos psicólogos se autodescrevem como estritamente behavioristas. Abordagens cognitivas enfatizaram a atividade mental. Durante a primeira metade do século XX, a psicologia enfocava amplamente o estudo do comportamento observável. No entanto, lentamente, foram emergindo evidências de que a aprendizagem não é tão simples quanto os behavioristas acreditavam. As percepções das situações podem influenciar o comportamento. Os teóricos da aprendizagem mostravam que os animais conseguiam aprender por observação. Esse achado fazia pouco sentido, segundo a teoria behaviorista, porque os animais não estavam sendo recompensados. As conexões estavam sendo todas feitas em suas mentes. Outra pesquisa sobre memória, linguagem e desenvolvimento infantil mostrou que as leis simples do behaviorismo não podiam explicar, por exemplo, por que a cultura influencia o modo como as pessoas recordam uma história, por que a gramática se desenvolve de modo sistemático e por que as crianças interpretam o mundo de diferentes formas durante os diversos estágios do desenvolvimento. Todos esses achados sugeriram que as funções mentais são importantes para compreender o comportamento e demonstraram as limitações de uma abordagem puramente comportamental da psicologia. O psicólogo George A. Miller iniciou sua carreira com uma tendenciosidade behaviorista. Pouco depois de 1957, ele olhou os dados referentes ao comportamento e à cognição.
Como cientista competente que usava o pensamento crítico, Miller mudou de ideia ao notar que os dados não sustentavam suas teorias. Ele e seus colaboradores lançaram a revolução cognitiva na psicologia. Decorridos 10 anos, Ulrich Neisser integrou uma ampla gama de fenômenos cognitivos em seu livro Cognitive Psychology. Esse clássico de 1967 nomeou e definiu o campo, além de ter englobado a totalidade da mente, que Skinner tinha disseminado como sendo a caixa preta, irrelevante. A psicologia cognitiva está preocupada com as funções mentais, como inteligência, pensamento, linguagem, memória e tomada de decisão. A pesquisa cognitiva demonstrou que o modo de pensar das pessoas sobre as coisas influencia seus comportamentos. O advento dos computadores e da inteligência artificial influenciou muitos psicólogos cognitivos que enfocaram exclusivamente o software e ignoraram o hardware. Ou seja, estudaram os processos do pensamento, mas pouco se interessaram pelos mecanismos cerebrais específicos envolvidos. Contudo, alguns dos primeiros psicólogos cognitivos reconheceram que o cérebro é importante para a cognição. No início dos anos 1980, os psicólogos cognitivos uniram forças com os neurocientistas, cientistas da computação e filósofos para desenvolver uma visão integrada da mente e do cérebro. Durante a década seguinte, surgiu a neurociência cognitiva. Os pesquisadores dessa área estudam os mecanismos neurais que estão por trás do pensamento, aprendizagem, percepção, linguagem e memória. A psicologia social estuda o modo como as situações moldam o comportamento. Durante a metade do século XX, muitos psicólogos passaram a perceber que os comportamentos das pessoas são afetados pela presença dos outros. Essa mudança ocorreu porque as pessoas buscavam compreender as atrocidades cometidas na Europa antes e durante a Segunda Grande Guerra. Porque alemães, poloneses e austríacos aparentemente normais participaram voluntariamente do assassinato de inocentes homens, mulheres e crianças. O mal era parte integral da natureza humana. Se era, porque algumas pessoas que viviam nesses países resistiram e arriscaram a própria vida para salvar a de outros. Os pesquisadores enfocaram tópicos como autoridade, obediência e comportamento grupal. Muitos desses psicólogos ainda estavam influenciados pelas ideias freudianas. Eles acreditavam, por exemplo, que as crianças absorvem os valores das figuras de autoridade como resultado de processos inconscientes. Concluíram que certos tipos de pessoas, em especial aquelas criadas por pais incomumente rígidos, exibiam uma disposição um pouco maior a seguir ordens. Entretanto, quase todo mundo é fortemente influenciado pelas situações sociais. Tendo essa ideia em mente, pesquisadores pioneiros como Flodal Porta, Solomon Asch e Kurt Lewin, treinados na psicologia da Gestalt, rejeitaram as teorias freudianas. Em vez disto, enfatizaram uma abordagem experimental científica para entender o modo como as pessoas são influenciadas por outras. A área que emergiu desse trabalho, a psicologia social, enfoca o poder da situação e o modo como os indivíduos são moldados ao longo de suas interações com os demais. As pessoas diferem enquanto são influenciadas pelas situações sociais. O campo relacionado da psicologia da personalidade envolve o estudo dos pensamentos, das emoções e dos comportamentos característicos das pessoas e a maneira como diferem nas situações sociais, por exemplo, o porquê de algumas pessoas serem tímidas e outras expansivas. A ciência informa os tratamentos psicológicos. Na década de 1950, psicólogos como Carl Rogers e Abraham Maslow exploraram uma abordagem humanista para tratamento de transtornos psicológicos. Essa abordagem enfatizou o modo como as pessoas podem vir a conhecer e aceitar a si mesmas para alcançar seus potenciais pessoais únicos. Algumas das técnicas desenvolvidas por Rogers, como meios específicos de questionamento e escuta durante a terapia, são os elementos principais do tratamento moderno. Foi somente nas últimas 4 décadas que emergiu uma abordagem científica para o estudo dos transtornos psicológicos. Ao longo da história da psicologia, os métodos desenvolvidos para tratar transtornos psicológicos espelharam os avanços ocorridos na ciência psicológica. O surgimento do behaviorismo, por exemplo, levou a um grupo de tratamentos projetados para a modificação do comportamento, em vez da abordagem de conflitos mentais hipotéticos. Os métodos de modificação comportamental continuam sendo altamente efetivos em uma variedade de situações, desde o treinamento de pessoas com comprometimentos intelectuais até o tratamento de pacientes especialmente ansiosos.
A revolução cognitiva no pensamento crítico levou os terapeutas a reconhecer o papel importante dos processos de pensamento nos transtornos psicológicos. Pioneiros como Albert Ellis e Aaron T. Beck desenvolveram tratamentos para a correção de cognições falhas. A discussão sobre natureza-criação é também central ao conhecimento atual dos transtornos psicológicos. Hoje, os psicólogos acreditam que muitos transtornos resultam tanto das conexões cerebrais como do modo como as pessoas são criadas e tratadas. No entanto, alguns transtornos psicológicos são mais propensos a ocorrer em certos ambientes, e esse fato sugere que podem ser afetados pelo contexto. As experiências das pessoas mudam suas estruturas cerebrais, que, por sua vez, influenciam suas experiências junto aos seus ambientes. Pesquisas recentes também indicam que algumas pessoas herdam predisposições genéticas ao desenvolvimento de certos transtornos psicológicos em determinadas situações. Nesse caso, os ambientes delas ativam seus genes. O ambiente social também exerce papel importante sobre o sucesso ou insucesso do tratamento desses e de outros transtornos. Exemplificando, os comentários negativos de familiares tendem a diminuir a efetividade de um tratamento. Em resumo, os rápidos avanços do conhecimento sobre as bases biológicas e ambientais dos transtornos psicológicos estão levando a tratamentos efetivos que permitem às pessoas viverem normalmente. A pesquisa científica esclareceu que, ao contrário do pensamento de Freud, Skinner e Rogers, nenhuma abordagem ou tratamento universal é adequada a todos os transtornos psicológicos. Quais foram os últimos avanços ocorridos na psicologia? Ao longo dos 135 anos que se passaram desde a fundação da psicologia, os pesquisadores fizeram progressos significativos no conhecimento da mente, do cérebro e do comportamento. E esse conhecimento tem progredido cada vez mais. Novos conhecimentos foram acumulados por meio do estudo sistemático das questões levantadas por aquilo que já era sabido. Durante os vários períodos da história dessa área, os psicólogos foram animados especialmente pelas novas abordagens, como ocorreu quando os behavioristas se opuseram à natureza subjetiva da introspecção e aos processos inconscientes ocultos favorecidos pelos freudianos. Não sabemos quais abordagens o futuro da psicologia trará, mas esta seção destaca alguns dos avanços que mais instigam os psicólogos contemporâneos. A biologia está cada vez mais concentrada em explicar os fenômenos psicológicos. Ao longo das últimas 4 décadas, observamos notável crescimento do nosso conhecimento sobre as bases biológicas das atividades mentais. Esta seção destaca 3 avanços principais que ajudaram a promover o conhecimento científico sobre os fenômenos psicológicos: o progresso do conhecimento sobre a bioquímica cerebral, os avanços da neurociência e os avanços na decodificação do genoma humano. Bioquímica cerebral. Progressos tremendos foram alcançados no conhecimento da bioquímica cerebral. Durante muito tempo, acreditou-se que apenas meia dúzia de compostos químicos estavam envolvidos na função cerebral, mas, na verdade, centenas de substâncias exercem papéis decisivos na atividade mental e no comportamento. Por quê? Por exemplo, temos memórias mais precisas dos eventos que aconteceram quando estávamos alertas do que dos eventos ocorridos quando estávamos calmos. A bioquímica cerebral difere quando estamos em estado de alerta e quando estamos calmos, sendo que os mesmos compostos químicos influenciam os mecanismos neurais envolvidos na memória. Neurociência. Desde o final da década de 1980, os pesquisadores têm conseguido estudar o cérebro em atividade durante a execução de suas funções psicológicas vitais. Os cientistas conseguem fazer isso graças aos métodos de imagem cerebral, como a imagem de ressonância magnética funcional. O progresso do conhecimento da base neural da vida mental tem sido veloz e drástico. Saber onde alguma coisa acontece no cérebro é uma informação em si pouco reveladora. Entretanto, quando padrões consistentes de ativação cerebral são associados a tarefas mentais específicas, a ativação parece estar conectada com essas tarefas. Por mais de um século, os cientistas discordaram quanto aos avanços psicológicos estarem localizados em partes específicas do cérebro ou distribuídos por todo o órgão. Pesquisas esclareceram que há certo grau de localização da função. Ou seja, algumas áreas são importantes para sentimentos, pensamentos e ações específicos. Em contrapartida, muitas regiões cerebrais têm que trabalhar juntas para produzir o comportamento e a atividade mental. Um dos maiores desafios científicos contemporâneos é mapear como as diversas regiões cerebrais estão conectadas e como atuam em conjunto na produção da atividade mental.
Para obter esse mapeamento, foi lançado o Human Connectome Project, em 2010, em um importante esforço científico internacional envolvendo colaboradores em algumas universidades. Um conhecimento mais amplo da conectividade cerebral pode ser especialmente útil para compreender o modo como os circuitos cerebrais mudam nos transtornos psicológicos. O genoma humano. Os cientistas fizeram progressos enormes no conhecimento do genoma humano, o código genético básico, ou blueprint, do corpo humano. Para os psicólogos, esse mapa representa um conhecimento fundamental ao estudo do modo como genes específicos às unidades básicas da transmissão da herança afetam pensamentos, ações, sentimentos e distúrbios. A identificação dos genes envolvidos na memória, por exemplo, permitirá em breve que os cientistas consigam desenvolver tratamentos, com base na manipulação genética, que auxiliem pessoas com problemas de memória. Daqui a algumas décadas, pelo menos alguns defeitos genéticos possivelmente sejam corrigidos. Enquanto isso, o estudo científico das influências genéticas esclareceu que pouquíssimos genes individuais determinam comportamentos específicos. Quase toda a atividade biológica e psicológica é afetada pelas ações de múltiplos genes. Mesmo assim, muitas características físicas e mentais são, até certo ponto, herdadas. Em adição, os cientistas estão começando a compreender a relação existente entre situações, genes e comportamentos. Exemplificando, a presença ou ausência de fatores ambientais específicos pode influenciar o modo como os genes são expressos. A expressão genética, por sua vez, afeta o comportamento. O pensamento evolucionista é cada vez mais influente. Conforme William James e seus colegas funcionalistas, a mente humana é moldada pela evolução. A teoria evolutiva moderna conduziu o campo da biologia durante anos, mas apenas recentemente passou a informar a psicologia. A partir dessa perspectiva, o cérebro, a atividade cerebral e os comportamentos resultantes evoluíram ao longo de milhões de anos. As alterações evolutivas cerebrais ocorreram em resposta aos problemas que nossos ancestrais tinham em relação à sobrevivência e à reprodução. Então, alguns de nossos comportamentos estão fundamentados nos comportamentos dos nossos primeiros ancestrais, talvez voltando ao ancestral que compartilhamos com primatas não humanos. Outros comportamentos humanos são exclusivos de nossa espécie. Muitos comportamentos humanos são universais, significando que são compartilhados ao longo das culturas. O campo da psicologia evolutiva tenta explicar traços mentais como produtos de seleção natural. Em outras palavras, funções como memória, percepção e linguagem são vistas como adaptações. Além disso, há um acúmulo de evidências de que a mente, a experiência do cérebro, também se adapta. Ou seja, enquanto o cérebro se adapta biologicamente, alguns conteúdos da mente se adaptam às influências culturais. Nesse sentido, a mente ajuda os indivíduos a superar suas dificuldades particulares, mas isso também proporciona uma estrutura forte para os entendimentos sociais compartilhados sobre como o mundo funciona. Alguns desses entendimentos, certamente, variam de um lugar para outro e de cultura para cultura. Exemplificando, todas as pessoas preferem tipos particulares de alimento, mas as preferências são influenciadas pela cultura. Do mesmo modo, todas as culturas têm desigualdades em termos de prestígio de membros individuais, contudo aquilo que é considerado prestígio varia entre as culturas. Solucionando problemas adaptativos. A teoria evolutiva é especialmente útil por considerar se os comportamentos e os mecanismos físicos são adaptativos, em outras palavras, se afetam a sobrevivência e a reprodução. Ao longo da evolução, mecanismos especializados e comportamentos adaptativos foram sendo construídos em nossos corpos e cérebros. Exemplificando, houve a evolução de um mecanismo que produz calos, protegendo a pele contra os abusos do trabalho físico. Do mesmo modo, houve o desenvolvimento de circuitos especializados no cérebro. Essas estruturas solucionam problemas adaptativos, como lidar com outras pessoas. Pessoas que mentem, enganam ou roubam podem drenar os recursos do grupo, e assim, diminuir as chances de sobrevivência e reprodução dos demais membros. Alguns psicólogos evolucionistas acreditam que os seres humanos têm detectores de enganador na vigília por esse tipo de comportamento nos demais. Nossa herança evolutiva. O conhecimento das dificuldades enfrentadas por nossos primeiros ancestrais ajuda a compreender o nosso comportamento atual. Os seres humanos começaram a evoluir há cerca de 5 milhões de anos, mas os humanos modernos datam de aproximadamente 100 mil anos atrás, no período Pleistoceno. Se o cérebro humano se adaptou lentamente para acomodar as necessidades dos caçadores-coletores do Pleistoceno,
os cientistas devem tentar saber como o cérebro atua no contexto das pressões ambientais enfrentadas pelos seres humanos durante esse período. Exemplificando, as pessoas gostam de doces, especialmente daqueles ricos em gorduras. Esses alimentos também são ricos em calorias. Nos períodos pré-históricos, esses alimentos eram raros, e comê-los estava associado a um grande valor de sobrevivência. Em outras palavras, uma preferência por alimentos doces contendo alto teor de gordura era adaptativo. Hoje, muitas sociedades têm abundância de alimentos, muitos deles ricos em açúcar e gordura. Nós ainda gostamos desses alimentos e os consumimos, às vezes em excesso, e esse comportamento agora pode ser mal adaptativo. Ou seja, alimentos com alto teor de açúcar e gordura podem nos tornar obesos quando gastamos menos energia do que consumimos. Mesmo assim, a nossa herança evolutiva nos encoraja a comer os alimentos que eram valiosos para a sobrevivência nos períodos em que eles eram relativamente escassos. Muitos dos nossos comportamentos atuais, sem dúvida, não refletem a nossa herança evolutiva. Dirigir carros, permanecer sentado o dia inteiro atrás da mesa, usar computadores, escrever textos e praticar exercícios para compensar intencionalmente a ingesta de calorias estão entre os comportamentos humanos que somente passamos a exibir recentemente. A cultura fornece soluções adaptativas. Para os seres humanos, muitas das dificuldades adaptativas mais exigentes envolvem lidar com outros seres humanos. Essas dificuldades incluem a seleção de pares, cooperação na caça e coleta, formação de alianças, competição por recursos escassos e até participação em conflito com grupos vizinhos. Essa dependência da vida em grupo não é exclusiva dos humanos, mas a natureza das interações entre membros dentro e fora do grupo é especialmente complexa nas sociedades humanas. A complexidade da vida em grupo origina a cultura, e os vários aspectos da cultura são transmitidos de uma geração à geração seguinte por meio da aprendizagem. Exemplificando, as preferências musicais, algumas preferências alimentares, formas sutis de expressar emoções e a tolerância a odores corporais são afetadas pela cultura em que a pessoa é criada. Muitas das regras de uma cultura refletem soluções adaptativas previamente trabalhadas pelas gerações anteriores. A evolução cultural humana aconteceu com maior rapidez do que a evolução biológica humana. As mudanças culturais mais drásticas ocorreram há apenas alguns milhares de anos. Embora tenham sofrido mudanças apenas modestas em termos físicos, com o passar do tempo, os seres humanos mudaram profundamente quanto ao modo de viver juntos. Mesmo no século passado, ocorreram fortes mudanças no modo como nossas sociedades interagem. O fluxo de pessoas, produtos e instrumentos financeiros entre todas as regiões do mundo, muitas vezes referido como globalização, aumentou em velocidade e escala ao longo do século passado, de modo sem precedentes. E, ainda mais recentemente, a internet criou uma rede mundial de seres humanos, uma nova forma de cultura dotada de regras, valores e costumes próprios. Ao longo da última década, aumentou o reconhecimento de que a cultura exerce papel fundamental na moldagem do modo como as pessoas veem e pensam sobre o mundo que as cerca e de que indivíduos de diferentes culturas têm mentes notavelmente diferentes. Exemplificando, o psicólogo social Richard Nisbett e seus colaboradores demonstraram que pessoas oriundas da maioria dos países europeus e da América do Norte são muito mais analíticas do que aquelas oriundas da maioria dos países asiáticos. Os ocidentais rompem ideias complexas em componentes mais simples, classificam a informação e usam lógica e regras para explicar o comportamento. Os orientais tendem a ser mais holísticos no pensamento, vendo as coisas como um todo inerentemente complicado, com todos os elementos afetando todos os outros elementos. A cultura em que as pessoas vivem molda muitos aspectos do dia a dia delas. Faça uma pausa por um instante e pense nas seguintes questões: como as pessoas decidem o que é mais importante em suas vidas? Como elas se relacionam com seus familiares? Com os amigos? Com os colegas de trabalho? Como as pessoas deveriam passar o tempo de lazer? Como elas se autodefinem no relacionamento com suas próprias culturas ou ao longo das culturas? Exemplificando, a participação aumentada das mulheres na força de trabalho transformou a natureza da cultura ocidental contemporânea de numerosas formas, desde uma mudança fundamental no modo como as mulheres são vistas até alterações mais práticas, como as pessoas passarem a se casar e ter filhos mais tardiamente na vida, o aumento do número de crianças em creches e a maior aderência às conveniências e ao fast food. A cultura modela crenças e valores, tais como a extensão em que as pessoas devem enfatizar seus interesses próprios versus os interesses do grupo. Esse efeito se torna mais evidente quando comparamos os fenômenos ao longo das culturas.
Regras culturais são aprendidas como normas, que especificam o modo como as pessoas devem se comportar em contextos diferentes. As normas nos dizem, por exemplo, para não rir de maneira inadequada em funerais e para ficarmos quietos em bibliotecas. A cultura também tem aspectos materiais, como mídia, tecnologia, assistência médica e transporte. Muitas pessoas acham difícil imaginar a vida sem computador, televisão, celular e carro. Também reconhecemos que cada uma dessas invenções mudou as formas fundamentais de interação entre as pessoas. Os psicólogos exercem papel importante em nossa compreensão acerca da complexa relação entre cultura e comportamento. A ciência psicológica hoje perpassa diferentes níveis de análise. Ao longo da história da psicologia, o estudo de um fenômeno, no que diz respeito à análise, tem sido a abordagem favorecida. Recentemente, pesquisadores começaram a explicar o comportamento em vários níveis de análise. Dessa forma, os psicólogos conseguem fornecer um quadro mais completo dos processos mentais e comportamentais. 4 níveis amplamente definidos de análise refletem os métodos de pesquisa mais comuns para estudo da mente e do comportamento. O nível biológico de análise lida com o modo como o corpo contribui para a mente e para o comportamento. O nível individual de análise enfoca as diferenças individuais de personalidade e nos processos mentais que afetam o modo como as pessoas percebem e conhecem o mundo. O nível social de análise envolve o modo como os contextos grupais afetam as formas de as pessoas interagirem e influenciarem umas às outras. O nível cultural de análise explora de que forma o modo de pensar, os sentimentos e as ações das pessoas se assemelham ou diferem ao longo das culturas. As diferenças interculturais destacam o papel que as experiências culturais exercem no modelamento dos processos psicológicos, enquanto as similaridades interculturais evidenciam os fenômenos universais emergentes relacionados com as experiências culturais. Para entender como a pesquisa é conduzida nos diferentes níveis, considere as muitas formas usadas pelos psicólogos para estudar a audição de música. Por que você gosta de alguns tipos de música e não de outros? Você prefere alguns tipos quando está de bom humor e outros tipos quando está de mau humor? Se ouve música enquanto estuda, como isso afeta a sua aprendizagem? A música exerce muitos efeitos importantes sobre a mente, o cérebro e o comportamento, e os psicólogos examinam esses efeitos empregando diferentes métodos científicos. Os psicólogos investigam o modo como as preferências musicais variam entre os indivíduos e ao longo das culturas, como a música afeta os estados emocionais e os processos de pensamento, e até como o cérebro percebe o som como música e não como barulho. No nível biológico de análise, por exemplo, os pesquisadores estudam os efeitos do treino musical. Eles demonstraram que esse treino pode mudar não só o modo como o cérebro funciona, mas também sua anatomia, como modificar as estruturas cerebrais associadas à aprendizagem e à memória. Ouvir música agradável aumenta a ativação das regiões cerebrais associadas com experiências positivas. Em outras palavras, a música não afeta o cérebro exatamente do mesmo modo como fazem outros tipos de sons, como a palavra falada. Em vez disso, ela recruta regiões cerebrais envolvidas em alguns processos mentais, como aqueles envolvidos no humor e na memória. A música parece ser tratada pelo cérebro como uma categoria especial de informação auditiva. Por esse motivo, pacientes com certos tipos de lesão cerebral perdem a capacidade de perceber tons e melodias, mas conseguem entender perfeitamente bem a fala e os sons ambientais. Em estudos conduzidos no nível individual de análise, os pesquisadores usam experimentos de laboratório para estudar os efeitos da música sobre o humor, a memória, a tomada de decisão e vários outros estados e processos mentais. Em um estudo, a música ouvida na infância dos participantes evocou memórias específicas daquele período. Ainda, a música afeta as emoções e pensamentos. Ouvir uma música de fundo triste leva crianças pequenas a interpretarem uma história de forma negativa, enquanto ouvir um fundo musical alegre as leva a interpretar a narrativa de maneira muito mais positiva. As nossas expectativas cognitivas também moldam o modo como vivenciamos a música. Um estudo de música em um âmbito social de análise poderia comparar os tipos preferidos pelas pessoas quando estão em grupos versus os tipos preferidos quando estão sozinhas. Os psicólogos também têm procurado resposta para a questão sobre certos tipos de música promoverem ou não comportamentos negativos entre os ouvintes. Exemplificando, pesquisadores de Quebec constataram que certos tipos de música rap, e não hip hop,
estavam associados a comportamentos mais desviantes, como violência e uso de drogas. Associações como essa não significam que ouvir música causa os comportamentos estudados, mas poderia dizer simplesmente que as pessoas praticam os comportamentos primeiro e então desenvolvem essas preferências musicais. Ouvir música com letras pró-sociais, todavia, levou os participantes do estudo a serem mais empáticos e intensificou neles o comportamento de ajuda. O estudo transcultural das preferências musicais se desenvolveu em uma área à parte, a etnomusicologia. Um achado dessa área é que a música africana tem estruturas rítmicas diferentes daquelas da música ocidental, e tais diferenças, por sua vez, podem refletir o importante papel da dança e do toque do tambor na cultura africana. Como essas culturas preferem tipos de música diferentes, alguns psicólogos notaram que as atitudes em relação aos indivíduos que não participam do grupo podem influenciar as percepções de seus estilos musicais. Exemplificando, pesquisadores dos Estados Unidos e do Reino Unido constataram que as atitudes da sociedade em relação à música rap e ao hip hop revelavam atitudes preconceituosas sutis contra afrodescendentes e uma disposição maior a discriminá-los. Como mostram esses exemplos, a pesquisa em diferentes níveis de análise está criando um conhecimento mais amplo da psicologia da música. Somando-se a esse conhecimento, há a pesquisa inovadora que combina pelo menos dois níveis de análise. Cada vez mais, a ciência psicológica enfatiza o exame do comportamento ao longo de múltiplos níveis e de maneira integrada. Os psicólogos com frequência colaboram com pesquisadores de outras áreas científicas, como biologia, ciência da computação, física, antropologia e sociologia. Essas colaborações são chamadas interdisciplinares. Exemplificando, os psicólogos interessados em compreender a base hormonal da obesidade devem trabalhar com geneticistas, explorando a hereditariedade da obesidade, e também com psicólogos sociais no estudo das crenças humanas, atuando em um único nível. Os psicólogos da Gestalt estavam certos ao afirmar que o todo é diferente da soma de suas partes. Ao longo deste livro, você verá como a abordagem em níveis múltiplos tem levado a avanços no conhecimento da atividade psicológica. As subáreas da psicologia enfocam níveis diferentes de análise. Os psicólogos trabalham em muitos contextos diferentes. O contexto geralmente depende de o foco primário do psicólogo ser ou não a pesquisa, o ensino ou a aplicação de descobertas científicas para a melhora da qualidade de vida no dia a dia. Pesquisadores que estudam o cérebro, a mente e o comportamento podem trabalhar em escolas, negócios, universidades ou clínicas. Há também psicólogos profissionais que aplicam as descobertas da ciência psicológica em ações como ajudar pessoas que necessitam de tratamento psicológico, projetar ambientes de trabalho seguros e agradáveis, aconselhar as pessoas em suas carreiras ou ajudar professores a delinearem currículos de aula melhores. A distinção entre ciência e prática pode ser vaga, uma vez que muitos pesquisadores também são profissionais. Exemplificando, muitos psicólogos clínicos tanto estudam como tratam pessoas com transtornos psicológicos. Um cientista optará por estudar em um nível particular de análise, ou em mais de um nível, com base em seus interesses de pesquisa, abordagens teóricas gerais e treinamento. Como a matéria subjetiva da psicologia é vasta, a maioria dos psicólogos coloca o foco junto a subáreas relativamente amplas. Muitas subáreas são representadas por capítulos específicos deste livro. A seguir, são descritas algumas das subáreas mais populares. Os psicólogos de neurociência, biologia estão particularmente interessados em examinar como os sistemas biológicos dão origem à atividade mental e ao comportamento. Exemplificando, esses psicólogos podem estudar como certos compostos químicos presentes no cérebro controlam o comportamento sexual, como o dano a certas regiões cerebrais perturba a alimentação, ou como diferentes ambientes levam à expressão de genes distintos. Os psicólogos cognitivos estudam a cognição, a percepção e a ação. Eles investigam processos como pensamento, percepção, resolução de problemas, tomada de decisão, uso de linguagem e aprendizagem. Hoje, muitos desses psicólogos são neurocientistas cognitivos que estudam a atividade cerebral para entender como o cérebro realiza esses processos. Os psicólogos do desenvolvimento estudam o modo como as pessoas mudam no decorrer da expectativa de vida, desde a infância até a idade avançada. Estão interessados, por exemplo, em como as crianças aprendem a falar, como elas se tornam seres morais,
como os adolescentes formam suas identidades e como os adultos mais maduros podem manter suas habilidades mentais diante do declínio dessas faculdades associado à idade. Os psicólogos da personalidade buscam entender as características duradouras que as pessoas exibem ao longo do tempo e das circunstâncias, como aquilo que faz algumas serem tímidas e outras expansivas. Eles investigam como genes, circunstâncias e contexto cultural moldam a personalidade. Os psicólogos sociais enfocam o modo como as pessoas são afetadas pela presença de outros e como formam as impressões que têm dos outros. Esses psicólogos podem estudar, por exemplo, as crenças das pessoas relacionadas aos membros de outros grupos, quando elas são influenciadas por outros a acreditar de determinada maneira, ou como formam ou terminam relacionamentos íntimos. Os psicólogos culturais buscam entender o modo como as pessoas são influenciadas pelas regras sociais que determinam o comportamento nas culturas em que elas são criadas. Estudam, por exemplo, como as regras sociais moldam a autopercepção, como influenciam o comportamento interpessoal e se produzem diferenças de percepção e, ainda, de cognição. Os psicólogos clínicos estão interessados nos fatores que causam transtornos psicológicos e nos melhores métodos para tratá-los. Estudam, por exemplo, os fatores que levam as pessoas a se sentirem deprimidas, os tipos de terapia mais efetivos para aliviar a depressão e os modos pelos quais o cérebro muda como resultado da terapia. Os psicólogos de aconselhamento se sobrepõem aos psicólogos clínicos. Buscam melhorar a vida diária das pessoas, mas trabalham mais com gente que enfrenta circunstâncias difíceis do que com portadores de transtornos mentais graves. Exemplificando, prestam aconselhamento matrimonial e familiar, fazem aconselhamento profissional e ajudam as pessoas a controlar o estresse. Os psicólogos escolares trabalham em cenários educacionais. Ajudam estudantes com problemas que interferem na aprendizagem, delineiam currículos adequados para a idade e conduzem avaliações e testes de desempenho. Os psicólogos industriais e organizacionais estão preocupados com o comportamento e a produtividade na indústria e no ambiente de trabalho. Desenvolvem programas para motivar funcionários por meio do aumento do ânimo no trabalho e melhora da satisfação profissional. Projetam equipamentos e ambientes de trabalho para que os funcionários possam executar suas tarefas com facilidade e sem acidentes, bem como ajudam a identificar e recrutar funcionários talentosos. Essas são as principais categorias da psicologia, contudo, os psicólogos perseguem um número bem maior de especialidades e áreas de pesquisa. Os psicólogos forenses, por exemplo, trabalham no contexto legal, talvez ajudando a escolher júris ou identificando agressores perigosos. Os psicólogos esportivos trabalham com atletas na melhora do desempenho, talvez lhes ensinando a controlar os pensamentos em situações de pressão. Muitos psicólogos seguem uma abordagem interdisciplinar que atravessa essas categorias, como aqueles que usam métodos de neurociência para estudar tópicos tradicionalmente examinados por psicólogos sociais. Outra abordagem interdisciplinar é usada pelos psicólogos da saúde, que estudam os fatores que promovem ou interferem na saúde física. É previsto que algumas carreiras em psicologia crescerão substancialmente ao longo da próxima década. As áreas de crescimento incluem a prestação de aconselhamento para programas destinados a cuidar de problemas sociais, trabalho com adultos de idade avançada, que serão uma proporção crescente da população, trabalho com soldados em retorno de conflitos em várias partes do mundo, trabalho com segurança na terra natal para estudar o terrorismo, consulta com indústria e aconselhamento sobre questões legais com base na experiência de tribunal. Como os psicólogos se preocupam com quase todos os aspectos da vida humana, aquilo que estudam é notavelmente diverso, conforme você logo descobrirá ao longo dos próximos capítulos. Sua revisão do capítulo. A ciência psicológica ensina o pensamento crítico. O uso de habilidades de pensamento crítico melhora o modo de pensar das pessoas. O ceticismo amigável, um elemento importante da ciência, exige o exame minucioso da efetividade com que uma evidência sustenta uma conclusão. Usar as habilidades de pensamento crítico e compreender os métodos de ciência psicológica são importantes para avaliar a pesquisa relatada na mídia popular. O raciocínio psicológico examina o modo de pensar típico das pessoas. As pessoas incorrem em erros comuns ao pensarem, e é provável que isso tenha evoluído como uma forma de classificar rapidamente as informações para promover a rápida tomada de decisões. Esses erros muitas vezes resultam em conclusões falhas. Alguns erros comuns de pensamento incluem ignorar evidência,
falhar em julgar precisamente a credibilidade da fonte, interpretar erroneamente, não usar estatística, enxergar relações inexistentes, usar comparações relativas, aceitar explicações pós-fato, usar atalhos mentais e falhar em ver a própria inadequação. Usar o raciocínio psicológico pode ajudar as pessoas a superar esses erros e tendenciosidades de pensamento. 1.2 Quais são as bases científicas da psicologia? A discussão natureza-criação tem uma longa história. Natureza e criação dependem uma da outra. Suas influências muitas vezes não podem ser separadas. O problema mente-corpo também tem raízes antigas. Noções dualistas sobre a separação do cérebro e da mente foram substituídas pela ideia de que o cérebro capacita a mente. Cérebro e mente são um. A psicologia experimental começou com a introspecção. A história intelectual da psicologia data de milhares de anos atrás. Como disciplina formal, a psicologia teve início em 1879, no laboratório de Wilhelm Wundt, localizado na Alemanha. Usando a técnica de introspecção, os cientistas tentaram entender a experiência consciente. Introspecção e outros métodos levaram ao estruturalismo. Os estruturalistas usaram a introspecção para identificar os componentes subjacentes básicos da experiência consciente, tentaram compreender a experiência consciente reduzindo-a a seus elementos estruturais. O funcionalismo abordava o propósito do comportamento. De acordo com os funcionalistas, a mente é mais bem entendida por meio do exame de suas funções e propósitos, em vez de suas estruturas. A psicologia da Gestalt enfatizou os padrões e o contexto na aprendizagem. Os psicólogos da Gestalt afirmavam que a experiência como um todo difere da soma de suas partes. Como resultado, enfatizaram a experiência subjetiva da percepção. Freud enfatizou os conflitos inconscientes. Freud desenvolveu a ideia de que os processos inconscientes não são prontamente disponibilizados para a consciência e, mesmo assim, influenciam o comportamento. Esse entendimento teve impacto enorme sobre a psicologia. O behaviorismo estudou as forças ambientais. As descobertas de que o comportamento é modificado por suas consequências fez com que o behaviorismo dominasse a psicologia até a década de 1960. Abordagens cognitivas enfatizaram a atividade mental. A revolução cognitiva e a analogia computacional do cérebro levaram à ênfase na atividade mental. A neurociência cognitiva, que emergiu nos anos 1980, está voltada para os mecanismos neurais subjacentes ao pensamento, aprendizagem e memória. A psicologia social estuda o modo como as situações moldam o comportamento. O trabalho conduzido em psicologia social tem destacado o modo como as situações e as outras pessoas atuam como forças poderosas no modelamento do comportamento. A ciência informa os tratamentos psicológicos. Os transtornos psicológicos são influenciados pela natureza e pela criação. A pesquisa científica tem ensinado aos psicólogos que não há um tratamento universal para transtornos psicológicos, tratamentos diferentes são efetivos para transtornos distintos. 1.3 Quais foram os últimos avanços ocorridos na psicologia? A biologia está cada vez mais concentrada em explicar os fenômenos psicológicos. Avanços tremendos na área de neurociência revelados no cérebro em atividade. O mapeamento do genoma humano impulsionou o papel da genética na análise tanto do comportamento como da doença. Esses avanços desafiam nosso modo de pensar acerca da psicologia. O pensamento evolucionista é cada vez mais influente. A evolução do cérebro ajudou a solucionar os problemas de sobrevivência e reprodução, bem como ajudou os seres humanos a se adaptarem aos seus ambientes. Muitos comportamentos modernos refletem adaptações às pressões ambientais enfrentadas por nossos ancestrais. A cultura fornece soluções adaptativas. As normas culturais especificam o modo como as pessoas devem se comportar em diversos contextos. Refletem soluções para problemas adaptativos que foram trabalhados por um grupo de indivíduos e são transmitidas por meio do aprendizagem. A ciência psicológica hoje perpassa diferentes níveis de análise. Os psicólogos examinam o comportamento a partir de vários níveis analíticos: biológico, individual, social e cultural. A psicologia é caracterizada por numerosos subcampos. Em cada subcampo, os psicólogos podem enfocar um ou mais níveis de análise.